Paz de Alcha a todos os irmãos e Aldins. Eu estou aqui no Refúgio Improvisado. Eu vou lançar agora um estudo sobre a última data final. Já é a data do Apocalipse, a data da grande tribulação, a saber 2027. É o estudo sobre a parábola da figueira. Eu vou jogar agora o vídeo sobre o estudo e no final eu venho dar mais explicações para vocês aí, tá? Acompanhe o vídeo aí na íntegra. Não deixe de assistir, pois são informações muito importantes, tá? E no final do vídeo eu vou trazer mais informações. A parábola da figueira ela foi dada por Yahshua quando os discípulos perguntaram quando que aconteceria o fim do mundo. Então a parábola da figueira ela traz através de simbologias a data do fim do mundo. E eu vou explicar aqui para vocês agora para que vocês compreendam. Depois da explicação eu vou dar mais detalhes sobre como funciona e para que vocês entendam. Então acompanhe aí. Abra sua Bíblia em Mateus 24, versículo 32 ao 33. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vide todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Se sabe que a Bíblia ela é cheia de simbologias, e principalmente as parábolas. Então, a parábola da figueira, ela traz a data final do fim do mundo através de simbologias, e a gente vai discernir cada simbologia, o que significa cada coisa para a gente chegar então ao resultado da data final. Então vamos lá, quando ele fala assim, aprender pois esta parábola da figueira, quando já os ramos se tornam tenros e brotam as folhas, saber que está próximo o verão. O que é a figueira? O significado de figueira, da figueira na Bíblia, significa Israel. Os ramos e as folhas brotando, quando ele descreve ali, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. O que significa isso, pessoal? Israel ela foi invadida várias e várias vezes, né, por causa do pecado do povo judeu, dos Aldins. E a primeira invasão ela ocorreu no ano de 597 a.C. pelo rei Nabucodonosor. Desde então, pessoal, Israel veio se espalhando por todas as nações, deixou de ser uma nação, né, e se tornou uma nação subserviente, ou seja, é uma nação colônia, como o Brasil era a colônia de Portugal. Então, Israel foi colônia da Babilônia, foi colônia do rei da Síria, que também invadiu, foi colônia dos romanos, que foi a época que Yahshua veio, né? E foi assim desde então até a data em que Israel se tornou uma nação novamente. E quando ele fala sobre o ramo brotar e as folhas brotarem, é quando isso aconteceria. E isso aconteceu de fato no século XX, no dia 14 de maio de 1948, quando foi assinada a Declaração de Independência. A proclamação ocorreu um dia antes do fim do mandato britânico na Palestina. Então, a partir da data de 1948, pessoal, Israel volta a brotar, ou seja, Israel volta a se tornar uma nação independente, totalmente independente de outros países, não mais sendo um país subserviente, invadido por outros países, como aconteceu em todos esses anos anteriores, né? E quando ele fala, e quando seus ramos estiverem crescendo e suas folhas brotando, significa a independência de Israel, quando Israel voltaria e se tornaria uma nação, assim como foi no tempo de Davi, no tempo de Salomão e no tempo dos reis. Então, a continuação da leitura anterior, agora no versículo 34, vamos ler a revelação da data final, quando Yahshua ele revela de fato quanto tempo que passaria a partir do momento que Israel se torna uma nação novamente até a data final. Então aqui em Mateus capítulo 24, versículo 34, ele diz o seguinte: eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Ou seja, a partir do momento que Israel volta a se tornar uma nação novamente, não passará mais do que uma geração. O que significa uma geração? Uma geração é o tempo de vida
que uma geração tem. Então, as gerações de hoje em dia, de acordo com os estudos humanos, de um ser humano, ela varia de 60 anos a 70 anos. Só que a geração de um ser humano na Bíblia ela é diferente. E ela está descrita assim na Bíblia. Tem um versículo de Salmos que a gente vai ler agora, no qual ele revela quanto tempo é o tempo de vida de uma pessoa, ou seja, a duração de uma geração. Está aqui em Salmos 90, versículo 10 ao 12. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é de canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Então, de acordo com a Bíblia, irmãos, o tempo de vida, o tempo de uma geração de um ser humano é de 70 a 80 anos. Para a gente chegar ao resultado da data final, agora é só somar o momento em que Israel volta a se tornar uma nação, ou seja, no ano de 1948, e somar com 80 anos para que a gente chegue à data final, que é 2028. Agora vocês vão entender por que eu coloquei a data sendo 2027. Após este versículo, existe outro versículo no qual Yahusha revela que se os dias não fossem abreviados, ou seja, se os dias não fossem diminuídos, nenhuma carne sobreviveria. Então, a data final certa deveria ser 2028, mas os dias foram abreviados. Então, eu reduzi mais um ano para que fosse até 2027. Fazendo o cálculo, então, a partir do momento que Israel se torna um país independente, em 1948, somando com uma geração, que é no máximo de 80 anos, a gente chega ao resultado final, que é 2028, mais a abreviação dos tempos, né, que eu já li anteriormente. Então vamos reduzir um ano, batendo aí em 2027 a 2028 no máximo a data final. Então, meus irmãos, vocês viram aí o vídeo sobre a parábola da figueira. A data final é essa aí. Tá nas escrituras, não sou eu que estou dizendo, não estou tirando da minha cabeça, tá? E a data final é 2027, de acordo com a parábola da figueira. Ali a figueira representa Israel, os ramos crescendo e as folhas brotando seria quando Israel voltaria a se tornar uma nação independente novamente, o que aconteceu de fato ali em 1948, e de 1948 a 2018 já foram 70 anos, ou seja, já foi quase uma geração, de acordo com o Salmos 90, uma geração de 70 a 80 anos, e para completar 80 anos já vai ser em 2028. Mas o que acontece? Yahusha também disse, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne sobreviveria. Então, a gente reduz aí um ano, mas é nessa média aí de 2027 a no máximo 2028 aí, para Yahusha voltar nas nuvens e vir buscar os escolhidos para a honra e glória do seu grande nome para todo sempre. Atenção, irmãos, vocês que estão acompanhando os vídeos do canal aí, não deixem de assistir os vídeos, porque eu estou trazendo muitas informações importantes a respeito da salvação de vocês. E eu quero que vocês saibam também uma coisa muito importante sobre o inimigo de Yahusha, o anticristo. Eu quero que vocês saibam que existe uma probabilidade muito grande dele já ter feito o acordo de paz e só está esperando para aparecer quando já for na hora de quebrar. Só que quando ele aparecer, ele vai mentir dizendo que ele está fazendo o acordo naquele momento, mas na verdade não. Ele já vai aparecer já perto de quebrar. Então quando ele quebrar, ele vai pegar todas as pessoas de surpresa, porque essa teologia que foi ensinada nas universidades, em que faz muitos estudos sobre a Bíblia, principalmente sobre o livro de Apocalipse, existe muito fermento de demônios, e todas essas informações aí sobre o anticristo fazer um tratado de 7 anos, tudo isso é verdade, está escrito na Bíblia. Depois de 2 anos e meio ele quebraria esse acordo de paz, só que o inimigo ele usa de engano, pessoal, e tudo que eu estou vendo aqui é que, de acordo com o que o Criador tem me dado, através de seus dons espirituais e do discernimento espiritual, é que o anticristo ele já está no mundo, pessoal, e ele vai surgir, na verdade, já na hora de quebrar o acordo. Por quê?
Eu creio que ele fez o acordo através das escondidas com os políticos mundiais, porque na Escritura fala que ele faria o acordo com muitos e não com todos. E aqueles que representam o povo são, na verdade, os políticos. Então, eu creio que ele fez sim já o acordo, está esperando só para surgir na hora de quebrar, quando estiver próximo. Ele vai fazer tudo o que ele tem que fazer para atrair as pessoas, vai marcar e já vai quebrar o acordo. Então, não deixem para sair das cidades. É na grande tribulação, o momento de sair da cidade é agora. Essa é a mensagem que Yahweh manda a todos os seus servos, a todos aqueles que creem no seu nome. Que Yahweh abençoe vocês para todos sempre. Assim seja.